tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, e chamou o noivo, e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este é o primeiro dos seus sinais miraculosos. Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Então, nesse texto, Jesus tinha sido convidado para um casamento. Eu quero estar resumindo o que foi esse casamento, né? Resumindo assim, falando com vocês. Jesus e seus discípulos foram a um casamento, e nesse casamento, no meio do casamento, da festa do casamento, de repente acabou o vinho. O vinho na Bíblia significa a alegria, a realização, a felicidade, né? Você imagina um casamento de um casal que acaba a alegria, que acaba a felicidade, acaba o prazer de estar juntos, acabou o vinho, não tem prazer de estar juntos. E nesse casamento, quando acabou o vinho, não sei por que razão, porque a Bíblia não nos deixa claro o suficiente, que Maria chegou e falou para Jesus: acabou o vinho. E Jesus falou: mulher, que tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com isso? Acabou o vinho daí? O que é fácil? Mas mesmo assim, Maria pegou e falou para os serventes, as pessoas que trabalhavam na realização desse casamento. Esse casamento serviam vinho, servia frutas, serviam carne, era uma festa de casamento, entendeu? Um banquete, né? E Maria falou para os serventes, para as pessoas que trabalhavam: fazei tudo o que ele nos disser, fazei tudo o que Jesus lhes disser, né? E nesse lugar que eles estavam, existiam 6 talhas. Talha, para quem não entende, sabe o que é? Como se fosse algo nesse lugar eram as talhas de purificação, né? Eram 6 talhas de pedra que colocavam, era um recipiente que colocava água dentro, para as purificações, para se lavar os pés, lavar as mãos, lavar o rosto, entendeu? Era um lugar esculpido em pedra, né? E essas talhas, ela fala que levava de 2 a 3 metretas de água. Uma metreta é 40 litros, 2 metretas, 80 litros, aproximadamente 3 metretas, aproximadamente 120 litros, de 2 a 3 metretas, cada talha. E essas talhas de pedra eram 6, e 6 talhas, resumindo, aproximadamente 600 litros. Quando nós falamos assim que o primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, no casamento, transformando água em vinho, dá-se a entender que foi deve ter sido uns 10 litros de vinho que faltou vinho, né? É um pequeno milagre, é pouco vinho, é uma pequena coisa, né? Não, foi aproximadamente 600 litros de vinho, 600 litros de água transformadas em vinho, para servir aquela multidão, aquelas pessoas que estavam naquele espaço, naquele lugar que estava comemorando o casamento. A Bíblia não deixa relato claro quantas pessoas tinham, só fala a esse respeito. Era um casamento, estava numa festa, acabou o vinho, e a Maria, mãe de Jesus, falou: fazei o que ele vos disser, e Jesus transformou a água em vinho, 600 litros de vinho, aproximadamente, né? E esse é um milagre que Jesus fez. Mas quem viu esse milagre? Quem entendeu esse milagre? As pessoas que viram o milagre de Deus acontecer, sabe quem foi? Aqueles que estavam trabalhando. Você acha que é fácil encher 6 talhas de água, com 100 litros de água cada uma, 600 litros? Pela situação naquele lugar, em Israel, naquele país, será que tinha uma torneira lá com uma alta pressão lá que com 2 minutos enchia aquelas 6 talhas? Será que não teria que tirar a água do poço?
Alguém? Hoje em dia está tão fácil, água da torneira. Água, nossa, geladeira, água gelada. Aquela torneirinha que você aperta o botãozinho, já espirra água na sua boca. É tão prático hoje em dia, né? Ter água, né? Mas será que lá em Israel era tão fácil água desse jeito? Precisavam de arrumar 600 litros de água durante uma festa de casamento, né? De repente, acabou o vinho, alguns convidados, acabou o vinho, vou embora. Como é que esse cara me convida para um casamento e deixa faltar vinho? Que cara mais... Quem que organizou esse casamento? Quem foi a pessoa que está organizando esse casamento? Deixa faltar vinho no casamento, né? Mas para encher essa sala, precisaram de, não sei, de repente o poço, de repente uma bomba, daquela manual, não sei como que foi, né? Mas encheram essas talhas feitas de pedra com água, 600 litros de água. E quando encheu, Jesus chega para o servente e fala assim: para tirar agora essa água e leva lá para o mestre sala. Para aquele que estava sendo honrado nesse casamento. Eles pegaram e tiraram aquela jarra de água e levou e serviu para o mestre sala. E o mestre sala, vinho? Que vinho mais maravilhoso é esse? Geralmente as pessoas servem um vinho melhor no início do casamento, e quando as pessoas já estão quase embriagadas, se servem já um outro vinho inferior, que já nem conhece mais que vinho que é esse, né? Mas tu guardaste o vinho melhor até agora, né? E essas pessoas estavam trabalhando para que, puxa vida, como que esse cara está falando que esse vinho é o melhor? Se nós colocando água dentro da talha, tirando a água com uma jarra e levamos para ele fala que esse é o melhor vinho. Esse é o milagre de Jesus, porque Jesus faz aquilo que aos nossos olhos parece impossível: transformar 600 litros de água em 600 litros de vinho, e vinho bom, não é aquele vinho aguado, não, entendeu? E isso é um milagre de Deus, e só enxergou esse milagre quem estava trabalhando, quem tinha disposição para tirar água e encher as talhas, quem tinha disposição de estar servindo, quem tinha disposição de estar trabalhando, viu esse milagre. A Bíblia fala que é o primeiro milagre miraculoso de Jesus, a transformação de água em vinho. Mas somente viu esse milagre quem estava trabalhando. E interessante também a respeito da obediência, né? Na obediência está a bênção de Deus, né? Na obediência está a bênção. Porque o primeiro pecado, quando entrou no mundo, foi o pecado da desobediência. Comer de todas as frutas do jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva. Somente desta árvore não comerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não comem, tá bom? Foram lá e comeram. O pecado da desobediência, né? Mas a obediência traz a bênção de Deus para as nossas vidas, né? Olha o milagre de Jesus ali. Fazem tudo o que eles nos disseram. Então tá bom, tem aqui para mim falar alguma coisa. Então vocês pegam e tiram a água de lá e de aqui. Eles tiraram a água e colocaram nas talhas. Obediente. Agora você pega e tira a água daqui e leva lá para o mestre sala. Não leva qualquer pessoa, leva para o mais importante. Tiraram e levaram. Houve um milagre na obediência. A bênção de Deus na obediência. E a maldição sobre a desobediência. A maldição a respeito da desobediência de Eva e Adão no paraíso. Amém? Então nós temos muito o que aprender, né? Eu falei para vocês, nós não vamos fechar um assunto, nós não temos capacidade para fechar um assunto. Quer ver o milagre de Deus na sua vida? Creia e obedeça, né? Creia, trabalhe, se envolva e obedeça, né? E naquele casamento, a Bíblia não fala quantas pessoas tinham. Podia ter, pela quantidade de linha, deveria ter mais de 1000 pessoas, né? Mas somente aqueles que estavam servindo, somente aqueles que estavam trabalhando, viu o milagre. Somente aqueles que estavam trabalhando, que estavam servindo a Deus, aqueles que estavam obedecendo a Deus, viu o milagre de Deus, né? Só quem estava trabalhando viu as maravilhas de Deus.
E Jesus sempre tinha seus discípulos do seu lado, né? Jesus foi convidado, o texto fala que Jesus foi convidado, e os seus discípulos também foram convidados também, né? E eles também tiveram gozar dessa maravilha, né? É tão bom sentir a presença de Deus, né? Eu sei que vocês já tiveram muita experiência com Deus. Eu sei que Deus já falou com vocês. Deus já tocou no coração de vocês. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. E imagina nós tivéssemos a oportunidade de estar nos dias de Jesus e estar do lado de Jesus, aqueles dias do seu ministério aqui na terra, né? Quantos milagres, quantas maravilhas. Jesus andar por cima da água. Joga a rede para o lado direito, aquele monte de peixe. Cura de leproso, cura de cego. Vai dar no tanto de Siloé e lá que você vai voltar enxergando. Paralítico sendo curado. Pessoas que da mão resseguida voltaram ao normal, né? Então é muito bom ter experiências com Deus, né? É muito bom estar do lado de Deus, do lado de Jesus, sentir a sua presença, sentir o seu toque, sentir as suas maravilhas, o seu dia a dia, né? É muito bom. Mas nós não podemos gozar daquilo que Deus tem para nós, através do nosso trabalho e através da nossa obediência. Se você ficar com o seu bracinho cruzado e falar assim, eu não quero se envolver. Se você ficar com o seu bracinho cruzado e vai de uma outra maneira, outro detalhe, se você não obedecer, olha, infelizmente, você não vai ter experiência com Deus. Você não vai ser uma bênção. Você não vai ver. Você pode até ver o milagre de Deus na vida de outras pessoas, mas você não vai poder sentir, né? Porque isso só vem através da obediência, né, nas nossas vidas, né? Quando Jesus fez um milagre, existem dúvidas, né, no nosso coração, né, e perguntas, né, a respeito. O mestre Sala pegou e falou assim: todo mundo serve o melhor vinho primeiro, por que você fez servir um vinho melhor depois? Né? Por que serviu um vinho inferior antes? Depois, né? Dúvida, né? Porque não sabia de onde tinha dentro de vinho, não sabia que esse era um milagre de Deus, por isso que foi o melhor vinho veio depois. O outro vinho que foi fabricado antes, foi fabricado pelo colono lá, que sabia até fabricar vinhos, mas não sabia dos mistérios de Deus, né? E Deus que fez a transformação daquela água em vinho, por isso que foi o melhor. Sempre o melhor é o que Deus faz para as nossas vidas. Todos, porém, põe primeiro o vinho bom. Jesus sempre surpreende fazendo diferente. Deus sempre nos surpreende. Muitas vezes nós fazemos os projetos, né? E vamos se dando algumas sugestões para Deus. Deus, eu quero ser abençoado. Fala comigo através do meu pastor de grupo familiar. Fala comigo e começa a contar a direção. Fala comigo desse jeito. Faz assim. Eu preciso pagar uma conta. Deus, eu estou trabalhando. Ou pode ir e começa a dar sugestão para Deus, né? E Deus é infinitamente maior do que nós, né, em sabedoria, né, para nos abençoar da melhor maneira possível e fazer que coisas aconteçam na nossa vida no lugar que a gente menos esperar, né? Não esperar que dessa maneira e acontece, né? Porque Deus, Ele é infinitamente mais sábio que nós. Nós somos meros homens e mulheres, né, imagens de Deus, mas nossa mente é limitada. E Deus não. Deus pode fazer coisas grandes na minha vida e na sua vida, né? E a fé em Deus, né, as coisas que acontecem na nossa vida através da fé, né? Se eu tenho fé, né, eu posso buscar, que eu posso acreditar que Deus tem o melhor para mim, então eu busco que Deus faz nas nossas vidas, né? Nós temos que testemunhar, né, aquilo que Deus faz, né? O nosso testemunho é a prova viva. É tão fácil eu falar do meu vizinho, aconteceu isso lá no Japão, na China, na casa do irmão, na casa de uma pessoa, não sei o quê, aquela história meio abstrata, meio longe, assim, né? Agora fala de você. O que aconteceu na sua vida? O que aconteceu na sua vida, um milagre? O que aconteceu na sua vida, uma experiência que você teve com Deus? Será que não tem muito mais impacto você falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo? Tem muito mais força, né? Você vai falar assim com entusiasmo. Você não vai precisar enfeitar, você não precisa enfeitar a história, né? Você só contar a verdade, aquilo que Deus fez na sua vida, né? Porque eu vejo assim que a fé em Deus nos faz crer no incrível. O mundo lá fora pode falar isso não existe, mas a nossa fé
A nossa fé remove montanhas. Deus faz grandes coisas na nossa vida através da nossa fé. E nós somos filhos de Deus. Eu creio, eu sempre falo, Deus tem prazer de nos abençoar nós como filhos. Deus tem prazer de nos abençoar como filhos. E muitas vezes nós não gozamos daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós não queremos, nós não nos achegamos a Deus. É a mesma coisa aquele pai que ama o seu filho e o filho vem correndo e abraça o seu pai. É tão bom a comunhão entre o pai e o filho. E muitas vezes o pai chega ou o filho chega, de repente aquele que não está em casa, e aí fica indiferente. Não quero essa comunhão com meu pai. É assim que somos nós com Deus, nós temos que correr pelos braços do Pai. Nós temos que nos achegar a Deus. Deus tem o melhor para nós. Eu sempre falo, Deus tem o melhor para nós, porque nós somos filhos. E como quem dizer, a fé em Deus é ver o incrível, é ver o invisível. É loucura. A vida com Deus é uma loucura. É crer no incrível, é ver o invisível e realizar o impossível. A vida com Deus é algo sobrenatural. Somente aqueles que são corajosos vão poder gozar daquilo que Deus tem para você. E você só poder gozar naquilo que Deus tem para você por completo, se você crer no incrível, se você vê o invisível, você vai realizar o impossível. Isso é tremendo, Deus. Isso é muito forte. Isso é muito de Deus. E não há palavras que possam expressar a gratidão que eu tenho por Deus, por tudo que Ele já tem feito na minha vida. E muitas vezes alguns irmãos aqui às vezes nem me conhecem, assim, sabe, porque eu não quero estar à frente, eu não quero aparecer. Dificilmente você me vê aqui se eu pregando, ou ensinando, fazendo alguma coisa, porque eu não quero aparecer. Porque eu falo assim, que é necessário que ele, como Jesus falou, é necessário que ele cresça. Jesus, João Batista está falando a respeito de Jesus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu nunca quero estar à frente para exaltar a minha carne, exaltar o meu nome. Eu, Valdecir, não sou nada, eu sou. A Bíblia fala assim: eu sou menos do que nada, eu sou um verme. Entendeu? Então, nós temos que depender totalmente de Deus. Só uma coisa: Deus tem o melhor para você. Creia nisso. Deus tem o melhor para você. Quando o texto da Bíblia que fala assim ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo quando estiver velho, não se desviar desse caminho. Eu desejo para você que você firme os passos desse caminho e que adversidade nenhuma tire você do foco, que não existe outro caminho a seguir a não ser o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Não quero profetizar sobre a sua vida para dizer que não tem dificuldades, né? Eu sou convertido há 20 e poucos anos e eu passei por muitas dificuldades, entendeu? Uma mais variada possível que você imaginar, já passei por muitas dificuldades, mas graças a Deus, a escolha certa é com Deus. Não tem a segunda opção, não tem caminho sem estar em Jesus. Não existe atalho, não existe estrada, não existe nada sem Jesus. É o único caminho que te leva ao reino de Deus. Ele fala assim, Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu preciso de um caminho para seguir, eu preciso estar caminhando em uma verdade para mim chegar até a vida. E Jesus é a vida, né? Então, eu só desejo isso para vocês. Se vocês cresçam, não somente em estatura, mas que vocês cresçam no conhecimento de Deus, e que o Espírito Santo ilumine o vosso coração, e dê entendimento, abra a sua mente, e que você tenha sempre os passos firmes no caminho, porque Jesus é o caminho. Amém?